bom dia a todos, uma feliz Páscoa, que Deus nos abençoe, que Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa, Ele esteja a se reinar em cada coração, que haja um sentimento de amor, de perdão, de harmonia, superabundando na vida de cada um. Que Deus nos abençoe. Nós estaremos continuando, passeando no livro de Provérbios. Estamos estudando os livros poéticos, estamos caminhando por Provérbios e hoje estaremos estudando Provérbios 16, do 16 ao 22. Íamos fazer a nossa live ao vivo, mas a internet caiu, glória a Deus por isso, Deus seja glorificado em todas as coisas, mas nós não poderíamos deixar de estudarmos da palavra de Deus. E hoje, se na semana passada Salomão estava exaltando a sabedoria, nos convidando a buscarmos de Deus a sabedoria, hoje ele traz conselhos práticos para o nosso viver, sobre o procedimento de como viver. Então, conselhos sobre o procedimento no viver é o título da lição de hoje, a lição 9 da revista Compromisso, editora Convicção. Qual o objetivo? Quais são os objetivos? Saber, saber entender e compreender que buscar e seguir os conselhos da palavra de Deus traz bênçãos do Senhor. Que possamos compreender, não só entender e compreender, mas buscar e seguir os conselhos da palavra de Deus. Porque esses conselhos, eles trazem bênçãos para as nossas vidas. Qual fazer? Estar atento não só às palavras do Senhor. Não basta apenas compreender, não basta apenas entender. Nós precisamos viver, nós precisamos praticar as palavras, nós precisamos ter atitudes para honrar a Deus em todos os dias da nossa vida. E ter também harmonia de vida com Deus e com o próximo. Quando nós estamos sintonizados com Deus, quando nós estamos no centro da sua vontade, quando nós procuramos fazer a sua vontade em nossas vidas, vivenciá-las, com certeza absoluta, nós estaremos em harmonia com o nosso próximo. O texto áureo da lição de hoje é Provérbios 19, 2, que diz assim: não é bom agir sem pensar. Quem tem pressa erra o caminho. Minha mãe costumava dizer assim: a pressa é a inimiga da perfeição. Muitas vezes nós falamos e agimos de modo apressado, sem refletir antes, e acabamos fazendo besteira, acabamos errando. Então, esse Provérbios aqui, eu acho que deve ser assim, não só o texto áureo da lição de hoje, mas o texto áureo das nossas vidas, que possamos realmente pensar, refletir antes de falarmos ou agirmos. Alguém já leu algum livro de autoajuda? Como foi essa experiência? Pense aí um pouquinho, já que a gente não pode trocar essas experiências agora, pense um pouquinho. Como foi quando você leu um livro de autoajuda? Nós estamos vivendo um momento, uma época, que estamos recheados de literaturas de autoajuda. Nós estamos sendo bombardeados pelo Facebook com palestrantes sobre, dando palestras com relação ao crescimento pessoal, à realização pessoal. E o livro de Provérbios, ele é o maior, o autor diz aqui que ele é o maior e o melhor livro de conselhos em todos os tempos. Se você ainda não leu Provérbios, olha, eu aconselho você a fazer. É muito, muito, muito bom mesmo. Eu já estou na 5ª leitura da Bíblia e toda vez que a gente vai lendo a palavra do Senhor, a gente aprende cada vez mais dela. E o livro de Provérbios, a minha Bíblia é toda rabiscada, mas o livro de Provérbios, toda vez que eu leio, eu rabisco novamente algo que me chamou a atenção e eu quero deixar ali registrado para ficar mais fácil para procurar, porque eu sou difícil de decorar referências. Mas eu quero dizer para você que o maior e melhor livro de conselhos
Salomão era o homem mais sábio sobre a face da terra. O mais sábio que já existiu. E ele, por experiências próprias e por experiências de vida, né? Salomão traz conselhos assim maravilhosos para as nossas vidas. Ele traz conselhos sobre prudência, sobre conhecimento, sobre o bom senso. É um manual de conduta e prática diária na busca de diminuir o número de erros e aumentar o número de acertos. Para diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios. A decisão cabe a nós. Os conselhos estão aí. Tem um ditado popular, um provérbio popular, que diz assim, que se conselho fosse bom, não se dava. Mas existem conselhos bons e conselhos ruins. Existem conselheiros bons e conselheiros ruins. A Bíblia nos diz que Salomão era sábio, mas não uma sabedoria terrena, uma sabedoria divina, uma sabedoria que nos traz ilustrações e situações do dia a dia que nos faz crescer. E ele traz conselhos para as nossas vidas e a decisão é nossa. A primeira decisão nós vamos ler esses conselhos? Você tem lido da palavra de Deus? Você tem procurado se achegar à palavra de Deus? Tem procurado buscar e ler e entender, compreender essa palavra? Não só ler, mas estudar essa palavra, entender realmente o porquê que ela foi dita? E quando você faz isso, quando essa palavra toca no seu coração, porque a Bíblia nos diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é uma palavra atual. Quando ela fala ao seu coração, que decisão você toma? Você tem procurado seguir realmente os conselhos? Então, assim, é um manual de conduta diária, o livro de Provérbios. Ele busca realmente diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios. E é uma decisão pessoal, a qual você precisa tomar. Seguir ou não. É uma decisão de cada um. Seguir bons conselhos ou seguir conselhos maus. Essa é a decisão diária que nós precisamos tomar. Trilhar pelos caminhos do Senhor ou agir de qualquer jeito. Provérbios 16 a 22. O autor apresenta dezenas de conselhos sobre como desenvolver a si mesmo, sobre como crescer, sobre como buscar o equilíbrio emocional e ter uma retidão de caráter. O autor do livro de Provérbios, ele nos encoraja a uma vida justa, a ter não só uma harmonia com Deus, mas ter também uma harmonia com o nosso semelhante. Nós precisamos estar bem com Deus e estar bem com o nosso próximo. Nós precisamos ter um relacionamento na vertical, entre Deus e eu, e ter um relacionamento na horizontal com o nosso próximo. Então, o primeiro conselho que Salomão traz, e aqui o autor, ele resumindo, né, ele separa 8 conselhos, mas o primeiro conselho que Salomão traz é: quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, ele faz até que seus inimigos tenham paz com ele. Provérbios 7. Correlacionando, porque na semana passada nós falamos que Salomão, ele era muito didático, e ele falava e costumava repetir os seus conselhos, e falar novamente, e 2, 3, 4, 5 vezes. E aí, mais uma vez, Salomão, no versículo 32, ele diz: quem tem paciência é melhor que o guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Então, quando nós trilhamos pelos caminhos do Senhor, até os nossos inimigos, nós temos paz. Até com os nossos inimigos. Por quê? Porque nós vamos refletir diante das nossas ações. Nós vamos pensar diante das nossas ações. Às vezes as pessoas nos intentam mal, procuram e maquinam mal contra as nossas vidas, mas aí a gente vai aqui no versículo 32, nós vamos ter paciência. Quando nós trilhamos pelos caminhos do Senhor, o fruto do Espírito Santo, ele está sobre as nossas vidas.
E um dos frutos do Espírito Santo é paciência. Paciência. Então nós vamos ter paciência. O outro fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Nós vamos dominar as nossas ações. Nós vamos ter um controle das nossas ações. E a Bíblia nos diz que é melhor ter paciência e domínio próprio do que ser um valente guerreiro. Que possamos dominar as nossas ações, que possamos pensar e refletir antes de agir. Salomão diz que quando os nossos caminhos são agradáveis a Deus, até os inimigos se afastam da gente. Um caminho agradável ao Senhor é um caminho sem ódio, sem rancor, sem mágoa. Se andarmos por esse caminho, o Senhor tocará no coração do nosso inimigo. Porque nós não vamos guardar rancor, nós não vamos ter mágoas, nós não vamos ter sentimentos que desagradem ao Senhor. E a falta de paciência, muitas vezes, leva muitos a perderem aquilo que mais desejam. Às vezes por sermos impacientes, por sermos imediatistas, por querermos tudo na hora, que tudo se resolva no meio daquela hora, do nosso jeito, da nossa maneira, nós perdemos algo que mais queremos. Então, que possamos ser pacientes, esperarmos no Senhor, pensarmos, refletirmos antes de agir, que possamos trilhar pelos caminhos do Senhor. O segundo conselho que Salomão nos traz está lá em Provérbios 17, versículo 14. Como saltar as águas é o princípio da contenda. Deixar isso a porfia antes que seja envolvido. É mais fácil dominar uma ideia, uma pessoa, uma situação do que a si mesmo. Por isso, nós devemos mensurar se as atitudes valem ou não a pena serem feitas. Devemos evitar iniciar uma discussão por coisas que podem ser resolvidas com um diálogo, sem alardes. Então, a Bíblia nos fala que o saltar das águas é o princípio da contenda. Interessante quando você vai saltar uma água, uma poça de água, é que nós não temos segurança. Às vezes, nós podemos cair, nós podemos escorregar e nos molharmos naquela poça que nós queríamos saltar. É mais fácil a gente desviar o caminho. É mais fácil a gente deixar as contendas, a gente deixar as porfias, a gente deixar as discussões, procurar desviar esse caminho, do que trilhar por caminhos de contendas, por caminhos de discussões, por caminhos de fofocas, que muitas vezes nós somos entrelaçados de tal forma que acabamos sendo envolvidos e nos levando por elas. Então, desviar de contendas é bem mais fácil do que já estarmos envolvidos no meio delas e sairmos das contendas. O terceiro conselho que Salomão nos diz é: os filhos dos filhos são a coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos filhos. Provérbios 17, 6. Os nossos pais são os nossos orgulhos, são pessoas às quais nós devemos ser gratos e referenciarmos. Hoje, muitas vezes, a gente tem visto muitos filhos que são ingratos para com seus pais, que têm posições altas na sociedade, galgaram cargos altos e têm vergonha dos pais que muitas vezes eram pessoas simples, mas que trabalharam para que eles tivessem uma educação. A Bíblia nos diz que os filhos dos filhos, os nossos netos, são para os idosos, a coroa. O interessante é que os netos, eles são maravilhosos. Eu estou quase chegando na terceira idade, né? Os netos são uma bênção do Senhor. Eles nos trazem tanta alegria, é tão gostoso.
E o interessante, o autor, ele fala aqui na revista, que o bom dos netos é porque os netos chegaram sem que a barriga das avós crescessem. Então a nossa barriga não cresceu, a gente não carregou ali por 9 meses. Não afetou o bolso dos avós. Os netos chegam e a gente começa a mimar, a cuidar, a nos alegrar. A gente revive a época que os nossos filhos eram pequenos, né? E aí a gente volta atrás. Só que com uma diferença. A gente volta atrás sem as mesmas responsabilidades que os pais originais têm. Então os netos, eles são para descontrair. Os netos, eles nos trazem alegria. Os netos, eles nos trazem prazer. E a gente, com a voz, nós temos uma responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Não é só mimar. Às vezes as pessoas falam assim, os avós são para deseducar. Não, essa não é a função do avô, dos avós. Os avós, eles precisam também compreender que cabem aos pais a disciplina, a orientação e a educação. Enquanto nós, como avós, nós não podemos interferir na educação que os nossos filhos estão dando aos seus filhos. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus em saber agir sem interferir na educação que os nossos filhos passam para os seus. A nossa função é nos alegrarmos, é auxiliarmos. É claro que hoje, nos dias de hoje, muitos avós acabam assumindo a responsabilidade não só de avós, mas também de pais, de terem que estar educando, que terem que estar criando a criança, e acaba sendo sobrecarregado esse prazer, muitas vezes dividido com a responsabilidade do educar. Mas a Bíblia nos diz que os nossos filhos, né, os filhos dos nossos filhos, nossos netinhos, realmente eles são uma coroa para nós. Um beijinho pro nosso neto Samuel, tá, Sam? A vovó te ama, 1 milhão de beijos para você. E aí vem o quarto conselho. Um irmão ofendido é como uma cidade fortificada. As disputas são resistentes como as trancas de uma fortaleza. O primeiro conselho que a gente viu foi com relação ao pensar. E a gente já viu também aqui um conselho, que o se desviar de contendas é mais fácil do que nos enveredarmos em meio a elas. E aqui Salomão, ele volta aqui e nos dá outro conselho. Ele diz, olha, um irmão ofendido é como uma cidade fortificada. É difícil adentrar. E as disputas, elas são resistentes, como trancas de uma fortaleza. Como algumas traduções bíblicas dizem que são como ferrolhos de ferro que impedem adentrar. Porque o coração, ele fica fechado, ele fica trancado. Então nós podemos sim ter opiniões divergentes sobre vários assuntos, mas nós precisamos ter o cuidado de não ofendermos ao nosso irmão, ao nosso semelhante. Precisamos, aí é que nós voltamos ali à lição anterior, nós precisamos ter sabedoria no falar, nós precisamos pensar antes de falar. Porque, queridos, não é que você tenha que concordar e dizer assim, sim, 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 para tudo que é dito. Nós somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, que temos opiniões diferentes e divergentes, e que podemos discutir, debater e chegar a um denominador comum, mas nós precisamos ter o cuidado para não ofender as pessoas com as quais nós estamos falando. Existem pessoas que têm prazer em ofender, em diminuir, em denegrir, em difamar as pessoas, para que possa assim sobressair e ter a sua opinião validada, ter a sua opinião aceita, e acaba ofendendo ao semelhante, acaba difamando
para que assim possa se sobressair aí. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Nós não podemos provocar o nosso próximo com difamação, com intrigas, com fofocas, com comentários desairosos, com comentários deselegantes, com comentários indecentes. E a gente observa nos dias de hoje que nós estamos vivendo um momento em que o Facebook, as redes sociais são usadas para que possamos ofender ao nosso irmão, para que possamos ofender ao nosso próximo, para que possamos denegrir, para que possamos difamar, semear intrigas, disseminar fofocas. E quando isso acontece, é terrível. Porque a pessoa ofendida, muitas vezes, ela se tranca de tal forma que para adentrar aquele coração, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Uma cidade fortificada, uma cidade com barreiras, o inimigo não tem acesso. E muitas vezes os nossos corações, nós construímos muralhas em nossos corações, por conta das ofensas com as quais recebemos. Aí o autor, ele traz aqui uma ilustração que é muito interessante, que diz assim: dois amigos saíram para a praia, foram caminhar, né, passar um dia na praia, foram fazer um piquenique com os amigos, e aí, em determinado momento do dia, aquele amigo foi e eles estavam discutindo um assunto, já a discussão estava acalorada, e aí, a fim de que sua opinião fosse aceita, o amigo foi e lançou uma palavra que ofendeu e muito o seu amigo. Aí o que aconteceu? O amigo foi e escreveu na areia: hoje o meu amigo me ofendeu. Só que no decorrer do dia, eles continuaram ali brincando e no decorrer do dia estavam tomando banho no mar e de repente, sabe que às vezes acontece isso? A onda vem e o mar vem ali, puxa, parece que pega areia debaixo dos nossos pés e nós afundamos. Aconteceu isso com esse amigo que foi ofendido. Ele estava se afogando e aquele amigo que o ofendeu foi lá e o resgatou. E aí ele foi e escreveu, procurou uma rocha próxima e escreveu ali na rocha com a ponta da faca, foi forçando ali a rocha e escreveu: hoje o meu amigo salvou a minha vida. Então aquele amigo ficou assim, curioso, e perguntou: por que quando eu te ofendi hoje de manhã cedo, você escreveu na areia? E agora à tarde, quando eu salvei a sua vida, você escreveu na rocha? Aí ele foi e respondeu ao seu amigo: porque quando você me ofendeu, eu escrevi na areia, porque as ondas do mar, porque os ventos se encarregariam de levar aquelas palavras e aquele sentimento que você provocou em mim. Mas a gratidão pela vida que eu tenho, essa eu escrevi na rocha, porque a água, o vento, o tempo não vai poder apagar. O que acontece muitas vezes é que nós esquecemos completamente o bem que o nosso irmão nos faz. Nós esquecemos completamente. E o bem que o nosso irmão nos faz, a gente escreve na areia. E o mal, as palavras, as ofensas, nós escrevemos na rocha do nosso coração e construímos muralhas e fortificamos e ficamos com aquele sentimento de rancor guardado em nossas vidas e vivenciamos e passamos ali a maquinar, a tramar, a remoer, a chorar, quando nós deveríamos ter escrito nas areias do tempo, porque o tempo se encarregaria de apagar.
E nós deveríamos gravar em nossos corações o sentimento de gratidão, de amor, de bem que aquela pessoa nos fez. Sabe que aquela pessoa que te ofendeu só fez o mal a você? Nunca te fez uma coisa boa? Nunca te fez um bem? Nunca te fez uma boa ação? Vamos parar um pouquinho? Vamos refletir? Aonde você tem escrito? Então, quando um grande amigo nos ofende, nós devemos escrever na areia. Na areia onde o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar. Porém, quando nos faz algo grandioso, quando nos faz algo bom, nós devemos gravar na pedra da memória, onde vento nenhum ele pode apagar. O quinto conselho de Salomão. O quinto conselho de Salomão está em Provérbios 21, 19. É melhor morar num canto do eirado do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Aí é o versículo 21, 9. E aí de novo ele volta no 21, 19 e diz: é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e impaciente. E mais adiante, Salomão diz, olha, é melhor morar em um casebre do que com uma mulher rixosa, do que com uma mulher briguenta. Queridos, esse versículo aqui não é só para homem, não é só para mulher não, tá? Isso aqui vai para o homem e para a mulher. É terrível você conviver com alguém briguento, com alguém rabugento, com alguém impaciente, com alguém que tudo reclama, que tudo fala mal, que tudo murmura, que tudo chora, que tudo grita. Então esse conselho é importante tanto para as mulheres quanto para o homem. A mudança de comportamento para eliminar atitudes que geram brigas e impaciência é essencial para as nossas vidas. E para tanto nós devemos buscar a sabedoria de Deus. O que muitas vezes acontece é que nós, por traumas de infância, por traumas da nossa vida, nós nos tornamos pessoas impacientes, pessoas rabugentas, pessoas briguentas, e nós precisamos pedir a Deus que tire esse sentimento do nosso coração, que nós possamos ter uma mudança de atitude e que o nosso lar seja um lugar de harmonia, que a nossa casa seja um lugar onde os nossos familiares tenham prazer em ficar. A nossa casa tem uma música que diz que assim, a nossa casa ela precisa ser lugar de harmonia. Nossa casa precisa ser lugar de paz, ser lugar de vida. A nossa casa precisa gerar vida. A nossa casa precisa ser um lugar onde os nossos filhos tenham prazer em ficar. Onde os nossos esposos, as nossas esposas tenham prazer em ficar. Onde eles passam o dia no trabalho, mas que estão ali desejando voltar para casa. O que acontece muitas vezes é que muitos casamentos têm ido para ruínas, muitas famílias têm ido para ruínas, porque as pessoas, elas procuram se afastar da sua casa. Às vezes, os problemas na casa é tão grande, as brigas, as discussões são tantas, que a pessoa procura ficar no trabalho o máximo de tempo possível, fazer hora extra, até mesmo sem ganhar, para que possa chegar em casa mais tarde, para conviver menos com a pessoa que está ao seu lado. Então, que possamos ter na nossa casa um lugar onde os nossos familiares se sintam bem e tenham prazer em ficar. Então, aqui vem, pensando do outro lado da questão. Uma mulher briguenta muitas vezes tem traumas do passado que marcam sua vida e não conseguiu resolvê-los. Há casos também de mulheres que são agredidas e ofendidas pelos maridos e acabam com mágoas, e a sua forma de defesa é a amargura, e essa amargura ela acaba extravasando em palavras, em atitudes para com o próximo. Então, assim, que possamos pedir a Deus orientação para estarmos
resolvendo as nossas situações. E se você não está bem, se você é agredido, se você é ofendido, às vezes a agressão ela não se dá apenas por física, né? Mas também de forma verbal. Então, procure ajuda. Procure uma ajuda não só de Deus, mas de profissionais, para que você possa estar resolvendo essa situação e que a sua família, que o seu lar seja um lar dentro da presença do Senhor, um lar de harmonia. O sexto conselho: instrui a criança no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. O autor da revista, em uma lição anterior, ele comparou a criança a um HD, a um computador. E disse assim: um computador, você recebe ele formatado ali já com alguns programas, né? Você compra um computador, você compra um notebook, ele vem com alguns programas e você vai inserindo outros programas e de acordo com a capacidade daquele processador, você vai inserindo mais programas. O que acontece conosco, com os nossos filhos? A função dos pais é instruir. A função dos pais é orientar. Quando uma criança nasce, ela nasce com toda uma potencialidade. Ela nasce com toda uma vastidão, com toda a vastidão da sua vida pela frente. E com dons, com talentos que precisam ser desenvolvidos no decorrer da sua vida. E a função de nós, pais, é ajudar aos nossos filhos a desenvolverem esses dons, a desenvolverem esses talentos, a desenvolverem essas potencialidades, a desenvolverem a inteligência, né, a múltipla inteligência. E o que acontece? Muitas vezes, nós queremos projetar nos nossos filhos os nossos sonhos e as nossas realizações que não aconteceram, os nossos sonhos frustrados, as nossas realizações frustradas. Um exemplo que o autor trouxe é o seguinte: às vezes os pais sonharam a vida toda em serem médicos e de repente, por conta da condição financeira ou outro fator da vida, esse sonho não foi realizado. E aí o que acontece? De repente ele projeta esse sonho no filho. Então o filho tem que ser médico a todo custo, a todo jeito, e de repente não é essa a vontade do seu filho. É como nós falamos aqui com relação ao computador. Nós compramos esse notebook aqui. Ele tem uma capacidade. E às vezes, o que acontece? Às vezes eu quero colocar programas no meu computador que ele não aceita de jeito maneira, porque ele não tem capacidade. O processador dele é pequeno, a memória é pequena, não dá para colocar os programas que eu quero. E aí o que acontece? O computador trava. Muitas vezes, quando nós queremos incutir, quando nós queremos obrigar que os nossos filhos realizem os nossos sonhos, muitas vezes os nossos filhos travam. E às vezes os pais não sabem porque os filhos deixaram de estudar, porque os filhos se revoltaram com a vida, porque passaram a usar drogas, porque estão revoltados, não sabem o porquê. É porque muitas vezes os pais têm obrigado os filhos a realizarem os seus sonhos. É muito bom, muito gratificante, quando nós temos um sonho e os nossos filhos vivenciam esses mesmos sonhos. Isso é maravilhoso. De repente eu sonhei em ser médica, meu filho tem esse mesmo sonho e eu vou trabalhar para que ele realize o meu e o sonho dele. É um sonho comum. Isso é muito bom. Mas nem sempre é assim. Então nós precisamos saber o que os nossos filhos realmente eles querem. Qual a capacidade dele? Né? Até onde ele vai. E a nossa função enquanto pais é isso, é instruir, é orientar,
porque muitas vezes chega a adolescência ou a criança se forma, né, e ainda não tem assim uma noção do que vai fazer, qual faculdade vai cursar, e a nossa função é orientar, é mostrar, né? E muitas vezes nós acabamos, como nós falamos, colocando e projetando os nossos sonhos em nossos filhos. E a outra função que nós não podemos esquecer é que instruir também significa transmitir valores, valores espirituais e valores morais. Então a nossa função enquanto pais, enquanto pais e mães, não é só instruir em relação à vida acadêmica dos nossos filhos, mas instruir em relação a valores espirituais, a valores morais e a questão de buscar a primazia em Deus. Nós precisamos estar orientando os nossos filhos em todos os sentidos. E aí vem o 7º conselho. Não remova os marcos antigos que teus pais fixaram. Isso são para os filhos. Esse conselho aqui é para os filhos. A função dos pais é colocar limites. Limites para a saúde emocional dos seus filhos. Mas cabe aos filhos manterem esses limites. Cabe aos filhos estarem honrando os seus pais. E muitas vezes, os filhos que nós temos visto hoje, filhos que procuram apagar a memória de seus pais. Então, não, queridos, não apaguem as memórias, não apaguem os marcos que seus pais colocaram, os ensinamentos que seus pais deram a vocês, os ensinamentos morais, os ensinamentos espirituais, os ensinamentos éticos, os ensinamentos no saber viver, no saber conviver, os ensinamentos acadêmicos. Os pais têm tantas coisas para transmitirem aos filhos. Então, assim, a Bíblia nos aconselha a examinar tudo e retermos aquilo que é bom. Essa é a função dos pais, orientar. Mas também a gente tem visto que muitos pais têm deixado as suas funções, têm deixado de exercer as suas funções. Então, como filho, seja sábio. Procure guardar aquilo que te faz bem e que te faz crescer como pessoa, como indivíduo, crescer espiritualmente e também academicamente, e apague das suas memórias aquilo que não te faz bem. O oitavo conselho é o textuário da nossa lição. Não é bom agir sem pensar. Quem tem pressa erra o caminho. Nós precisamos primeiro refletir, pensar, analisar, ponderar e depois, só depois, dar prosseguimento. Antes de qualquer atitude, antes de qualquer palavra, pense se isso aí vai abençoar, pense se isso aí vai ser bom ou não para o outro. Quando nós nos casamos, eu lembro que o pastor uma vez falou assim para mim e para Robson: olha, não deixe o sol se pôr sobre a ira de vocês. Às vezes, num relacionamento, há momentos que, né, um levanta a voz, o outro levanta do outro lado, e aí fica ofendido, mas nós precisamos fazer as pazes. E aí o que acontece? Esse ensinamento ficou gravado em nossas mentes e nós procuramos vivenciar isso. Muitas vezes a gente tem divergências e a gente procura resolver essas divergências. E o agir sem pensar é uma das causas dessas divergências. Às vezes a gente fala, a gente está ali e quando vê, pum, já soltou o que não queria, né? Não segurou a língua, que é um órgão tão pequenininho, mas que provoca tanta coisa, a gente não conseguiu dominar e isso acaba
prejudicando o outro. Então, que possamos agir pensando realmente naquilo que estamos fazendo, realmente se isso aí vai abençoar ou não ao outro, ao nosso semelhante. Que busquemos estar atento às nossas palavras e para as nossas atitudes, para ver se realmente elas honram a Deus todos os dias das nossas vidas. E confiados em Deus, que possamos estar no controle das nossas ações. Pedir a Deus que domine as nossas ações, que nos ajude a dominar a nossa língua, que possamos ter esse domínio próprio, que possamos pensar antes de agir e realmente pensar se nós estamos dentro e no centro da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que os conselhos sobre o procedimento no viver sejam assim vivenciados em nossas vidas, que não possamos só compreender, mas possamos fazer, possamos realmente vivenciar, e assim nós teremos uma harmonia com Deus e com o nosso próximo. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia, uma semana de paz na sua presença.